Os épicos nacionais são retratações dos aspectos mais heróicos da alma de um povo. Todas as gentes altivas puseram em suas epopeias os valores e as singularidades históricas ou lendárias que mais os representavam. E isso não seria diferente na Península Ibérica, onde, especificamente na Espanha, originou-se o cantar de gesta, um gênero de poesia épica que, em contrapartida aos aspectos mais trágicos de épicos gregos e germânicos, honravam os grandes feitos, evidenciando o triunfo de grandes cavaleiros ante as adversidades do mundo. Dentre todos os cantares de gesta, o mais famoso e antigo é o El Cantar de Mio Cid, ou o Canto de Meu Cid, considerado o épico nacional espanhol por excelência. Em um poema rimado, sem métrica definida e de autoria anônima, o Canto de El Cid vai narrar a história do guerreiro castelhano Rodrigo Dias de Vivar, o chamado Campeador, durante o século XI, em pleno contexto de reconquista e avanço dos reinos cristãos ante as terras meridionais dos mouros. Apesar de o canto não ser integralmente fidedigno à história real de Rodrigo de Vivar, ele segue os principais acontecimentos de sua vida e de sua campanha bélica. A história se inicia com pouco contexto, com El Cid já caindo em infâmia perante seu soberano, Afonso VI de Castela, sendo degradado para fora de seu reino. Os vassalos de Cid, todavia, recusando a deixar seu senhor, vão juntamente com ele para o exílio. Todos se despedem das suas famílias, inclusive Cid, de sua esposa e de suas duas filhas, e saem às pressas de uma castela hostil, onde o rei ameaçava punir mesmo cidades inteiras que auxiliassem a comitiva do exilado. Todavia, em vez de rebelar-se contra o seu rei ou jurar vingança contra ele, o campeador faz justamente o contrário. Ele buscaria lavar e restaurar a sua própria honra, visando ganhar novamente para si o favor de seu soberano por meio do perdão, e faria isso lutando contra os seus inimigos, mesmo que ele próprio fosse considerado um. Para demonstrar a resolução de seu intento em fazê-lo, Cid faz uma promessa simbólica. Ele não cortaria sua barba até que fosse devidamente admitido de volta à pátria pelas mãos do próprio Afonso VI. Um gesto que significa que seu próprio ser estaria inacabado até que cumprisse o seu dever. Assim, El Cid e seus vassalos então se tornam um legítimo exército independente, mas ainda mais esforçados em prol da causa da cristandade contra os invasores muçulmanos da Península Ibérica, já que a própria liberdade e a sobrevivência deles dependia disso. Então, as hostes do campeador se lançam contra os maometanos e conquistam suas terras com furiosa valentia, porém sempre fazendo questão de, a cada nova conquista, enviar emissários a Afonso VI para deixar claro de que o fizeram em prol de sua majestade. Ao receber os vassalos de Rodrigo, inicialmente o rei castelhano se mostra inflexível, mas conforme as notícias dos grandes atos de Cid e de seus companheiros se espalham, o monarca passa a elogiá-los e até trocar presentes com eles, mas ainda não perdoando o campeador definitivamente. A cada nova fortaleza e a cada nova terra conquistada, El Cid e seus bravos guerreiros se tornam cada vez mais ricos e famosos, mas os seus dois maiores feitos ainda haviam de ocorrer. Dentre eles, a tomada da cidade de Valência, na costa do Mediterrâneo. Após subjugar os muçulmanos e apossar-se dessa opulenta cidade, Rodrigo de Vivar seria considerado de fato um senhor, sendo essa a própria razão pela qual conseguiu seu apelido de El Cid, que significa senhor ou lorde em árabe. Apoderando-se dessa fortaleza costeira, Cid finalmente consegue se reunir com sua esposa, Jimena, e suas duas filhas, Elvira e Sol, que vêm morar junto a ele em Valência. Neste ponto, há uma correspondência interessante. O símbolo das três mulheres, no caso, que são geralmente três filhas, mas que no canto são duas filhas e a esposa do herói, é uma ocorrência bastante comum no folclore da Península Ibérica e em suas extensões na América, especialmente em cantigas populares, como a da Nau Catarineta e da Bela Infanta, conforme foi dito na primeira leitura de e-mails do canal. Uma vez que a informação sobre o novo senhor de Valência se espalha, os almorávidas, então uma das maiores forças militares do mundo, despacham um grande destacamento de guerra cruzando o Estreito de Gibraltar para expulsar o campeador definitivamente de sua nova fortaleza. Ao avistar uma força de mais de dezenas de milhares de soldados muçulmanos, números que excedem em várias vezes os seus, ao invés de lamentar sua má sorte, El Cid se ajoelha em preces a Deus
e agradece pela tribulação que, para ele, na verdade era uma grandiosa oportunidade. E assim foi, porque apesar da extrema desvantagem, Elcide e seus companheiros não só vencem contra o cerco, mas também expulsam os muçulmanos em uma batalha de proporções épicas, consolidando sua fama como o maior cavaleiro e herói das Espanhas. E é justamente assim, e por isso, nesta contestação, a desonra e numa aposta feita contra a própria morte, que Elcide pode ser considerado o pai de todos os conquistadores ibéricos no além-mar. Mesmo estando em plena animosidade com seu suzerano, mesmo sendo teoricamente o inimigo da pátria, seu senso de pertencimento a ela, que independe de qualquer coroa ou de fronteira, o impede de traí-la e, justamente por causa de seu infortúnio impor a ele toda a necessidade de esforço, ele atinge ainda mais glórias do que se estivesse abaixo do estandarte real. Dessa forma, o campeador não só consuma a maior forma de purificação de honra, mas sua glória inaugura um precedente. E o exemplo de Elcide seria seguido pelos espanhóis e pelos portugueses na Ásia e nas Américas. Esteve, portanto, na mesma posição quando mirou as opulentas metrópoles do Império Azteca, o conquistador Hernán Cortés, quando queimou seus barcos, impedindo seus homens de voltarem para casa enquanto sua própria cabeça era posta a prêmio pelas autoridades imperiais. Os sucessores de Elcide são dignos de realizarem esta barganha com a morte, na qual só há dois possíveis destinos: a morte na desonra ou a glória no vencer, e os seus consequentes triunfos expandiram milhares de mapas e elevaram milhões de almas aos céus. Mais direta que indiretamente, esses tipos de homens tiveram a contribuição mais importante para o alargamento da fé e do império em terras estranhas, sendo a lealdade deles ao seu rei ainda mais inquestionável em razão das terríveis condições em que seus feitos foram consumados. E uma vez submetido o invasor marroquino, a glória de Elcide se torna incontestável. O rei castelhano então finalmente permite o seu regresso, o que é prontamente atendido pelo fiel e leal campeador. Mas não só isso, o monarca decide recompensar Elcide pelos seus grandes feitos, com o casamento de dois dos seus filhos, os infantes de Carrión, com as duas filhas de Elcide, Dona Elvira e Dona Sol. Apesar da grandiosa honra ofertada, Elcide tem um mau pressentimento, mas jamais rejeitaria tal ordem de seu soberano, ainda mais após uma oferta tão generosa. O pressentimento de Cide não era sem sentido, porque os infantes, ao invés de se sentirem honrados pela promessa à progenie do herói, se sentem ultrajados porque criam que mereciam se casar com filhas de reis e de imperadores, não com as de um mero cavaleiro como Elcide, por mais que este agora fosse um rico e poderoso senhor. Determinados a se vingarem por essa suposta desonra, enquanto levavam as suas noivas para outra localidade, os infantes roubam as riquezas de seus dotes, as despem e, após chicoteá-las covardemente, as atam às vegetações para que elas fossem mortas por feras selvagens. Após saber de toda essa perfídia, Elcide e seus homens resgatam Elvira e Sol e cobram a justiça ante ao rei de Castela, o que ocorre em uma corte presidida por este em Toledo. Apesar de já possuir a sua honra lavada perante o seu soberano, Elcide buscava mais uma vez o juízo dele para resolver a contenda. Os infantes então apresentam seus argumentos, mas a farsa deles logo se revela, inclusive tornando-se claro que, mesmo antes do início da epopeia, foram esses dois homens que conspiraram contra Cide e causaram o seu exílio. Frente a um impasse no julgamento, prefere Cide que ele mesmo, a exemplo do que fizerem toda a vida, purifique a sua própria honra. Dessa forma, dois dos mais leais vassalos do campeador se preparam para um duelo contra os infantes de Carrión e, uma vez que eram representantes de uma causa justa, derrotam facilmente os príncipes covardes. Após tal fato, como que num ditame da providência, as duas filhas de Elcide, que haviam sido rejeitadas pelos herdeiros de Castela,
tem suas mãos requisitadas em casamento pelos infantes dos reinos de Navarra e de Aragão, ou seja, uma mensagem claramente em prol da unificação da Espanha, trazida a cabo pela estirpe de El Cid. Dessa forma, termina o poema com o Senhor de Valência não só tendo avançado a causa da cristandade perante seu Deus e seu monarca, limpando seu nome no processo, mas sim dando uma verdadeira razão de seu épico ser na prática o mito fundador espanhol, já que esteve envolvido diretamente na fundação das bases do seu país. Nessa história, diferente de muitos outros épicos europeus, nosso herói é digno de um final feliz, um final onde a justiça prevalece e ele e seus companheiros são recompensados por sua dignidade, e um futuro resplandecente é inaugurado para todos que participaram da gesta.